Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, sexta-feira, a nossa última live, da semana. E o meu coração, como toda semana, muito cheio de gratidão ao Senhor por mais uma semana. Bom dia, Diego, bom dia. Deixa eu ver quem chega aqui, Mary. Deus abençoe a vida de cada um. Carla, Késia. Que seja um dia muito abençoado, Daniele, que em nome de Jesus nós venhamos estar vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Por mais cansado e desafiador que seja, estamos aqui para a glória de Deus, amém? Então que seja um dia abençoado, em que nós estejamos com o nosso coração aberto, para receber palavra de Deus, para sermos sábios e colocarmos em prática aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, amém? Então convido vocês para orar. Hoje aqui tá, gente, já são 5h34, mas aqui parece que é a hora que eu acordo, 4h40 da manhã. Como tá chovendo, eu até fiz um vídeo, mas no vídeo não dá pra ver não, mas tá bem parecendo noitinha ainda. Tá começando a clarear um pouquinho agora. E aí, na cidade de vocês, tá chovendo hoje? Como é que vocês estão? Mas a gente sabe de uma coisa, tudo coopera, tudo é pro nosso bem. E é isso, gente, eu quero convidar vocês para orar agora, Então, não esquece de compartilhar essa live, de chamar alguém, para fazer parte desse devocional, amém? Então, fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade de estarmos vivos. Obrigado por despertarmos essa manhã, Deus. Tira todo o cansaço, tira toda a fadiga, tudo aquilo que queira nos deixar sem força, sem ânimo. Que hoje, que essa sexta-feira seja uma sexta-feira diferente, em que nós vamos estar fazendo coisas diferentes, coisas guiadas pelo Teu Espírito, coisas que nos fazem se aproximar mais da Tua presença. Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos desejos, as nossas necessidades, pois sabemos que no Senhor nós temos tudo o que precisamos para termos uma vida abençoada. E não queremos estar aqui, Senhor, para buscarmos sabedoria, para termos vida abençoada, mas porque não existe outro lugar, não existe outro lugar seguro, não existe outro lugar de proteção, não existe outro lugar que não seja a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, nos faz olhar para Ti, Jesus, e olhar e vermos e enxergarmos que no Senhor nós temos tudo o que precisamos e não precisamos estar em outro lugar, a não ser a Tua presença, que tem tudo completo, que não tem ausência de nada. Então nos ensina a sermos e nos tornarmos quem o Senhor deseja. Então fala ao nosso coração, em nome de Jesus, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então que hoje seja um despertar. Glaucio, hoje é sexta-feira, na maioria do normal é estarmos mais cansados. E é verdade, estarmos mais cansados. Mas estamos vencendo e glória a Deus, estamos chegando no finalzinho de semana e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Então, abra a tua Bíblia, eu deixo até minha caneta lá em cima, mas abra a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 1, no verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Bom dia, Fábio. Deus abençoe o nosso dia, amém? Márcia. Então vamos lá. Isaías capítulo 1, verso 18 diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Gente, essa palavra, ontem eu estava meditando nessa palavra e meu Deus, que palavra forte. Vinde. Gente, essa palavra ela já está tendo um convite de Deus para mim e para você. Vinde, Deus em sua infinita graça, Ele está nos convidando. Isso é um convite que nos surpreende, Vinde. Não é uma ordem dura, mas um chamado cheio de misericórdia. O Senhor diz assim, vinde, ele diz assim, vem.
Se você tem algo que te dói, se você tem um pecado que você diz, Glaucia, será que tem cura? Eu fiz isso na minha vida, eu fiz isso no meu passado, eu fiz isso com alguém, independente de qual seja o pecado, o tamanho do pecado, existe sim cura no Senhor, cura das tuas emoções, né? Perdão para a tua vida. Então nós precisamos entender que não há nada em Deus que nós não podemos resolver. Amém? Então o Senhor está tendo um convite, está nos trazendo um convite hoje, nessa manhã, para mim e para você, de sermos limpos na presença dEle. Então isso é um convite de Deus para mim e para você, né? Cheio de misericórdia, de um convite que não vai trazer julgamento para a nossa vida. Amém? Então mesmo diante do pecado, um pecado evidente, né, comparado ao vermelho intenso da escarlate. Eu estava até olhando sobre a diferença da cor, né, do escarlate e do carmesim, né? O vermelho, o escarlate é um vermelho vivo e brilhante, né, levemente alaranjado. Já o carmesim é um vermelho escuro, mais fechado. Aí, Glaucia, por que a Bíblia está falando, comparando que o vosso pecado como a escarlate? Porque é algo tão intenso que parece que não tem como ser limpo. Jesus, ele é maravilhoso e ele traz uma comparação, a palavra traz uma comparação. Então, é tão vermelho que parece que não tem como. É como que dissesse assim, olha, Glaucia, o meu pecado é tão pecado que eu acho que não tem cura. O que eu fiz no meu passado é tão sujo, tão vermelho como a escarlate ou a escarlata, que parece que não tem jeito. Só que o Senhor traz uma cor tão vibrante, comparando a um pecado que para você não tem cura, para dizer assim, olha, eu posso limpar, eu posso purificar. A palavra diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, elas se tornarão brancos como a neve. Então o Senhor está nos convidando para dizer assim, olha, mesmo que você ache que não tem cura, mesmo que você ache que o que você fez, as pessoas dizem, toda vez que alguma coisa acontece, alguém me lembra, mas você já fez isso. Glaucia, às vezes as pessoas nem lembram, mas o meu inconsciente a todo tempo diz, quem é você que já fez isso? Que já aconteceu isso? Né? Quem está perguntando o versículo Isaías, capítulo 1, verso 18. Quantas das vezes nós somos, né, acusados pela nossa própria mente a todo tempo de quem é você para falar da palavra que já fez tanta burrada na vida? Quem é você que fala sobre fidelidade se você já foi uma pessoa que traiu a confiança de tanta gente? Ah, mas quem é você que fala de santidade se você já se prostituiu? Que já traiu o teu cônjuge, que já traiu a tua esposa? Quem é você para falar de obediência, se você já foi rebelde para os teus pais? Quantas vezes nós vamos ser acusados por nós mesmos, que é chamado de culpa, ou julgado pelas pessoas? Mas eu quero que você saiba que independente do teu passado, se ele é vermelho, né, como a escarlate ou como o carmesim, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã, independente da mancha, independente do teu passado, eu posso torná-lo branco como a neve. E o mais bonito que eu acho no Senhor é que quando Ele trata as nossas vidas, elas não ficam somente em mim, ela não fica somente em você. Essa transformação vai alcançando a nossa casa, vai alcançando os nossos amigos, vai alcançando as pessoas aonde nós passarmos. Então, o Senhor está nos convidando para dizer, ei, George, eu posso perdoar você. Eu posso tornar a tua vida limpa, pura. Né? E o Senhor está dizendo, Ronaldo, olha, eu te perdoo, eu te curo. Não permita que o teu passado, que aquilo que as pessoas falam sobre você, te faça permanecer neste lugar aí de ferida.
né? O Senhor quer que eu e você nos posicione hoje na presença dele e dizer: Deus, eu quero ser curado. Eu não quero mais ser refém das minhas feridas, do meu passado. Então esse versículo, né? O Senhor nesse versículo está de uma forma intencional mesmo, está oferecendo para mim e para você perdão completo e restauração completa. Ele nos perdoa, ele nos restaura, ele nos limpa. Então esse versículo revela o quão importante e profundo, qual seja o erro que você tenha cometido, Deus está disposto a purificar e a renovar a nossa vida. A renovar a aliança que um dia foi quebrada. Talvez você diga: ah, Glaucia, mas eu vim do pecado, eu pequei, eu errei, o Senhor me perdoou, eu estava na igreja, estava tudo bem e depois eu voltei para o pecado. Mas o Senhor perdoa você novamente. Mesmo que você já tenha conhecido a palavra, mesmo que você tenha conscientemente pecado, o Senhor renova a aliança com você. Então o que nós precisamos, o que parece para mim, para você, algo irreversível, algo que não tem como voltar atrás, ele está nos mostrando total transformação através dessa palavra, está nos oferecendo isso. É algo que pode sim mudar. A neve, né? A neve branca aqui simboliza uma limpeza total. Não é só uma limpezinha assim, deixa eu dar uma ajudada aqui, para ver se Daiane levanta, para ver se Mary levanta. Não, é uma limpeza completa. Ele diz branco como a neve. Então o Senhor está nos mostrando que independente daquilo que nós vivemos, independente daquilo que nós praticamos no nosso passado, o Senhor faz nova todas as coisas. Amém? Então o branco, né, a neve, ele simboliza uma limpeza total, um recomeço verdadeiro. E aí eu pergunto para você, lá no teu inconsciente, lá no fundo do teu coração, existe algo que você ainda não se perdoou? Existe algo que todas as vezes que você lembra, aquilo dói, porque você não conseguiu se perdoar? Existe algo que todas as vezes que você passa por alguém, alguém vai lembrar do pecado que você cometeu? Toda vez que você vê um amigo teu e diz: eita, tu lembra daquele dia, rapaz, que tu fez isso. Por mais que você já tenha se colocado no lugar de eu peço perdão a Deus e sentir perdoado, mas as pessoas te trazem para aquele lugar de ferida, de pecado, que te lembra do erro que você cometeu. Muitas das vezes carregamos nessa culpa, né? Arrependimento ou pensamento que fomos longe demais, né? A gente, meu Deus, mas eu errei. E nós precisamos ter essa consciência de errar. É isso que transforma a nossa vida. É quando nós nos colocamos no lugar de eu fiz errado. Eu assumo a responsabilidade. Mas Deus apenas, o que Deus quer nos mostrar através dessa palavra é que Ele não apenas nos perdoa, mas Ele restaura a nossa identidade. Trazendo paz para o nosso coração. Não é que o Senhor vai trazer algo de... eu vou perdoar ela e vou lançar a única pessoa que tem esse poder de lançar no mar do esquecimento e não lembrar aquilo que nós cometemos é o Deus. O Senhor, sim, todas as vezes que nós nos arrependemos, Ele lança no mar do esquecimento tudo que fizemos. Agora nós precisamos nos adaptarmos a perdoar, a nos perdoar de verdade. E todas as vezes que nós lembrarmos do que fizemos, ou que o diabo lembrar, ou que... o que a gente vai fazer? Eu fiz, mas eu me arrependi. É um lugar que eu não quero voltar. É um lugar que me deixou feridas, mas que a gente precisa ressignificar isso. Como, Glaucia? O que é ressignificar? É eu entender o propósito pelo qual passei por aquela dor e que eu venci. Porque o meu testemunho me faz fazer pessoas se libertarem do lugar que elas estão. Então, ressignificar é dar um novo sentido. Se você era uma pessoa que não era fiel no casamento,
O Senhor restaura a tua vida, restaura o teu casamento e você ressignifica. Eu vou tratar pessoas dentro do casamento e dizer, olha, Deus pode fazer, porque Ele fez na minha vida. Então Ele pode fazer na vida de vocês. Então ressignificar e dar um novo sentido. É eu pegar aquilo que doía, ser curado e permitir que pessoas sejam curadas através do meu testemunho. Amém? Então que você possa aplicar, que eu e você possamos aplicar essa passagem hoje. Essa palavra de Deus hoje. Né? Reconheça diante de Deus aquilo que precisa ser transformado. Tenha consciência, diga, Deus, eu preciso. Eu estou na tua presença e reconheço que o que eu faço está errado. Eu estou assim. Você fala para Deus. De Deus, olha, eu sou casado, o Senhor sabe, e eu sei que estou fazendo isso, estou traindo, é pecado, mas eu preciso olhar para o pecado e ter nojo do pecado. Eu preciso olhar para o pecado e dizer, eu não quero, eu estou quebrando o princípio. Isso vem como retorno para a minha vida. A gente precisa entender, todos os dias eu falo isso. Precisamos entender que tudo que a gente faz, existe uma consequência lá na frente. Nada do que está sendo feito vai ficar assim, Deus não viu. Tudo o Senhor está vendo. Tudo volta para mim e para você. Então aceite o convite divino sem medo ou vergonha. Tipo, o Senhor está dizendo, eu te perdoo. Confesse o pecado diante de mim, se arrepende e eu te perdoo. Vai para a presença de Deus, aceite o convite da transformação sem medo e sem vergonha do que você fez. Sem medo, porque às vezes a gente acha que quando for falar para o Deus, Deus vai nos castigar. Deus não nos castiga. Mas, Glaucia, porque tudo que eu faço acontece algo? Consequência. Quando você entender que as ações que você está tendo, o posicionamento que você está vivendo, existe uma consequência para você, você vai entender que vai errar menos. Eita, se eu fizer isso aqui de errado, existe uma consequência. Não é punição. Deus está fazendo para me castigar. Não. Eu estou plantando e eu vou colher. E Deus permite. Deus permite, porque a gente precisa aprender. Então, se você sabe que o pecado que você comete, que as coisas que você faz, existe consequência, aí você não vai fazer. Então, vai para a presença de Deus sem medo. Ele não vai te julgar. Ele vai te dar, ouvidos de acolhimento. Ele vai dizer, eu te entendo, eu te compreendo, mas eu vou transformar você. Não tenha vergonha. Quantas coisas nós fizemos na vida por falta de conhecimento? Que talvez o erro que você tem, que você carrega, a culpa que você carrega, era porque você não tinha entendimento do que era pecado, você não sabia a consequência disso. E que se você tivesse, você não teria feito. Mas, Glaucia, deixa eu te dizer, eu pequei e eu fiz consciente, sabendo que estava errado, sabendo que era ferido, e aí o que vai acontecer? Se arrepende. Mas eu não sinto vontade de arrepender. Se arrepende, começa a dizer, Deus, olha, me perdoa. Eu ainda não estou sentindo esse arrependimento, mas eu me posiciono. Eu não quero mais isso na minha vida. E isso já é um início de que algo transformador vai acontecer. Então, creia que o perdão de Deus é completo. Não é parcial, tipo, eu te perdoo, mas não, ele te limpa e tá tudo certo. Você está perdoado. Agora você precisa se posicionar. Então faz uma oração a Deus hoje de Senhor, né? Eu entendo o teu convite para mim hoje. Eu reconheço que as minhas falhas me colocou diante de ti com sinceridade. Fale para Deus com sinceridade, purifica o meu coração nessa manhã. Transforma a minha vida. Ajuda-me a viver com mais leveza, com o teu perdão. Amém? Então faz essa oração diante de Deus nessa manhã. A escárlata é simplesmente a outra forma de dizer, né? Será que tem cura? Será que tem perdão? Como eu falei para vocês, escarlate é algo muito vermelho, um vermelho muito intenso, uma cor que parece que não tem como ser apagada. Mas o Senhor está dizendo, eu vou purificar você.
eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou te perdoar. Amém? Então, o que você pode questionar hoje? Você pode até dizer, Deus, o que a minha vida hoje, na minha vida hoje, eu tenho tratado como um escárlata, algo que parece difícil de mudar. O que é que você pode olhar e dizer, Deus, o que eu faço essa pergunta para você? O que na tua vida hoje você tem tratado como um escárlata que aos teus olhos parece que você não consegue mudar? O que você cometeu de pecado que aos teus olhos parece que não tem como ser purificado, não parece ser perdoado? É inadmissível, Glaucio, o que eu cometi. O que você acha que na tua vida tem esse sentido? Será que você tem aceitado o convite de Deus para se aproximar dele com sinceridade? Ou você tem se escondido todas as vezes que você tem esse choque de realidade? Caramba, eu estou em pecado. Aí você se esconde da presença de Deus. Você até sabe que tem que estar na presença de Deus e você corre da presença. Todas as vezes que você tem um encontro com o pecado, ao invés de você se arrepender, você simplesmente se esconde. Se pergunte, eu realmente creio que Deus pode me perdoar por completo? Ou ainda carrego a culpa do meu passado? Tão sujo, Glaucio, que eu acho que Deus não perdoa, não. Glaucio, o que eu fiz é tão errado que eu tenho vergonha até de pedir perdão a Deus. E eu te entendo. Tem coisas na minha vida que eu disse, Senhor, o Senhor estava vendo enquanto eu fazia tais coisas. Não é só você. Eu tenho certeza que diante dessas mais de 30 pessoas que estão aqui na live, todo mundo cometeu algo que faz, se esconde e dizer, Deus viu enquanto eu praticava isso. Mas Ele viu e Ele não vai julgar nem a mim nem a você. Ele compreende as nossas limitações, Ele compreende as nossas falhas, Ele compreende. E é isso que eu quero que você entenda. O nosso Deus não vai nos punir quando muitas das vezes nós somos punidos pelos nossos pais, punidos pelos nossos amigos e até mesmo punidos por nós mesmos. Pecamos tanto que não temos direito a perdoar. É tão feio, Glaucio, que eu cometi, que eu acho que não tem perdão. Olha o lugar que nós estamos nos colocando, o qual Deus está dizendo, eu posso purificar a tua vida. Será que você realmente tem crido que Deus pode te perdoar? Ou você tem permitido que os erros do passado, que a culpa, que as pessoas te coloquem no lugar de pecado? Você não é o que te aconteceu. Você não é o que falaram de você. Você não é o pecado que te cometeu. Isso não pode ser o que determina a nossa vida para sempre. Nós não podemos ficar presos nesse lugar de ferida, nesse lugar de abandono, nesse lugar de simplesmente sermos o nosso destino. Não é o nosso destino. Amém? E que bom que não é o nosso destino. Nós precisamos nos entender que Deus, Ele está disponível para nos curar. Em quais áreas da tua vida você precisa permitir que Deus traga essa transformação? Um novo começo para você. Um novo sentido. Ah, Glaucia, no meu casamento. Na área dos meus relacionamentos. Eu preciso que Deus faça uma transformação. Ah, Glaucia, na minha área emocional, eu vivo totalmente desequilibrada. Tem hora que eu estou sorrindo demais, tem hora que eu estou muito triste, eu não consigo me organizar. E se você não estiver organizado nas áreas emocionais, provavelmente todas as outras áreas irão provar disso. Glaucia, na minha área espiritual, que a espiritual é o que eu digo, nós precisamos, ela é a base para todas as outras áreas receberem. Nós precisamos. Qual é a área da tua vida hoje que você precisa permitir que Deus transforme? Se pergunte hoje, eu estou vivendo como alguém que já foi purificado? Ou eu ainda estou preso no que eu fiz no meu passado, o que eu fiz lá atrás? Glaucia, eu pedi perdão, eu me arrependi. Eu não pratico, mas eu fico preso lá. Como que eu tivesse ainda
Será que você ainda, mesmo depois de tudo isso, você ainda continua no lugar onde você ficou quando pecou lá no teu passado? Não, Glaucia, eu pedi perdão a Deus. Mas todas as vezes que você lembra, é mesmo que você tenha ido para aquele lugar de novo. Será que você já está vivendo como alguém livre? Deixa eu te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que falava da vida dos outros, eu vou te dar um exemplo simples. Você era uma pessoa que falava de todo mundo. E aí, será que você, quando vai dar um conselho para alguém, você não consegue? Fulano, olha, não fala da vida de ninguém. Será que você não consegue falar porque você ainda está naquele lugar de como é que você vai falar? Se você vive falando da vida de todo mundo, se você não consegue falar da palavra de Deus, porque a todo tempo você se sente incapaz, deixa eu te dizer que você está nesse lugar de alguém que não aceitou, não se perdoou, mesmo tendo pedido perdão, mesmo não estando mais pecando, mesmo não estando mais falando da vida de ninguém, mas você simplesmente não se sente capaz de pregar para ninguém, porque você acha que você está suja ainda. E é isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Se você já pediu perdão, se você já sentiu que foi perdoado pelo Senhor, você pode sim ajudar outras pessoas. E você vai dizer assim, olha, fulano, não fala de ninguém não. Isso não agrada a Deus. Deixa eu te dizer, um dia eu estava no lugar que você está. Mas o Senhor mudou a minha vida. Hoje eu não falo da vida de ninguém. Você entendeu? Quando nós somos curados, o Senhor nos coloca no lugar onde mesmo diante das nossas lembranças a gente entende. Eu estava naquele lugar, mas o Senhor me tirou de lá. Amém? Então é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Não é nos julgar, mas é simplesmente nos trazer para um lugar onde a gente possa curar outras pessoas. Então, para hoje que você reconheça com sinceridade aonde você precisa de transformação, aonde você precisa começar, aonde você precisa se arrepender. Então, primeiro você reconhece. Senhor, eu reconheço, eu tenho errado, eu tenho pecado. Eu tenho pecado nessa área, eu tenho feito isso aqui, eu tenho... Pode dizer, Deus, eu tenho me prostituído, Deus, eu tenho roubado, Deus, eu tenho estado nesse vício de pornografia. Fala para Deus. Qual tem sido o lugar que você tem estado preso? Então reconheça que está errado. Depois que você reconhece qual é o teu erro, você nomeia isso, se arrepende. De uma forma real. Diz, Deus, olha, eu preciso de perdão. E fala isso sem culpa. O Senhor vai te ouvir. Então receba o perdão de Deus. Muitas das vezes a gente você acha que é tão ruim que não merece. E você merece ser perdoado. Então recebe esse perdão. Amém? E depois que você receber esse perdão, renove a sua mente. Todas as vezes que a culpa vier, que o diabo lançar, como é que está perdoado disso? Olha o que tanto que você fez. Eu estou perdoado. O Senhor levou sobre ele, naquela cruz do Calvário, aquilo que era dor para mim, aquilo que era pecado na minha vida. Amém? E vai transformando a tua mente. Todas as vezes que o diabo diz, mas você foi rejeitada, aí você diz, eu fui rejeitada. Eu posso até ter sido rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, mas eles só foram um canal de Deus para que eu estivesse aqui. Independente deles terem me amado ou não, eu já era amado. Eu fui projetado pelo Deus que tudo vê e que sabia do propósito que eu tinha nessa vida. Eu já nasci com esse propósito. Então, mudança de mente é todas as vezes que nós estamos passando por algo, a gente entenda, não, eu sou isso aqui. É sobre a nossa identidade. É sobre nós sabermos quem somos. Antes de eu ser filha de Graciete e Ronaldo, eu fui escolhida por Deus, então eu sou filha de Deus. Essa é a minha verdadeira identidade e a sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Então nós viemos com um propósito, amém?
Então renove a sua mente todos os dias. Quando os pensamentos vêm, você não vai conseguir. Aí você diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. As coisas não vão dar certo. Vai dar certo. Porque quem eu convidei para estar comigo, para iniciar comigo, foi Jesus. Então mude as suas práticas todos os dias. O que fazia você pecar, não peque mais. A primeira oportunidade que você tem de trair a sua esposa, você vai olhar para a pessoa, olhar para você, dizer, eu não vou mais me sujar com o pecado. Gente, se você for olhar, se você for analisar, a prática de pecado são momentos pequenos, prazeres pequenos, instantâneo, que passa rápido, mas que traz uma longa consequência dentro e fora da nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, as coisas vão tendo um sentido diferente. Quantas das vezes as pessoas traíram o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, por momentos de prazer que trouxeram uma consequência grande e muitas das vezes até o fim do seu próprio casamento. Quantas pessoas estão abrindo mão de uma vida eterna de salvação com Cristo por prazeres momentâneos? Então nós precisamos entender que na presença de Deus temos tudo que precisa, inclusive a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa felicidade eterna. É na presença dele, amém? Então que você mude as suas atitudes, afaste-se do que te leva a cair. Vocês viram um vídeo que eu postei ontem, né, que diz assim, o vídeo fala, deixa eu ver se eu me lembro, o vídeo fala assim, não adianta você tomar antialérgico num ambiente empoeirado. Vocês viram esse vídeo? Eu vou repostar novamente, mas está no feed. Não adianta você estar num ambiente empoeirado, tratando somente o sintoma, né, tomando antialérgico. Aí você toma um antialérgico, você melhora, de repente você tá lá espirrando de novo, com alergia de novo, vai tomar antialérgico de novo. E aí no final do vídeo eu até digo, isso não é sobre poeira, isso não é sobre antialérgico. Fica a dica, quem vê esse vídeo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tá só tratando os sintomas, aquela situaçãozinha na nossa vida e não estamos cuidando da causa e daqui a pouco você tá fazendo tudo de novo, sentindo tudo de novo. Eu vou dar um exemplo muito prático para a gente finalizar. Às vezes você tem um vício em álcool, em bebida. E aí você diz, eu não vou beber mais. Mas você continua com as mesmas amizades. Você continua indo pro barzinho. Não, mas é aos poucos, né? Eu vou me afastando. Eu sei. Mas se você continuar andando com as mesmas pessoas, ela vai te levar pro barzinho. E por mais que você esteja lá com o teu copo de suco, uma hora ou outra você vai voltar a beber. Por quê? Porque você cuidou dos seus sintomas. Mas a causa é, eu preciso me afastar dessas pessoas que me levam a estar distante da presença de Deus. Eu preciso me afastar dos ambientes que todas as vezes que eu me posiciono, que eu não vou trair, que eu não vou errar, essas pessoas me levam e dizem, mas rapaz, a vida passa muito rápido. Então nós precisamos entender que precisamos cuidar de tudo, da causa, não dos sintomas das situações. E isso serve para tudo na vida. Não adianta você estar fazendo as coisas por cima. Uma hora ou outra a conta chega. Uma hora ou outra a conta vai chegar. Não adianta. Você precisa ter consciência, você precisa aceitar a transformação da tua vida, você precisa mudar as tuas práticas, as tuas atitudes. Amém? Então busque ambientes saudáveis, tome decisões diferentes das antigas. Não tem como você ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Eu acho que você já ouviu isso várias vezes. Como é que a tua vida vai mudar se todas as vezes que você tem a oportunidade de dizer eu não vou fazer, eu não quero, você vai e faz. Ah, Glaucia, eu já fui para a igreja. No começo estava tudo muito bem, depois as coisas começaram. Peraí, você sabe que o que muda a nossa vida não é igreja, não é fulano, não é ciclano, é a nossa vida com Deus. É você com Deus. Então não adianta você estar dentro da igreja com o coração fechado.
Não adianta você estar indo para todos os cultos, virou barata de igreja, se você não abre o coração para obedecer o que Deus fala. O Senhor diz, olha, libera perdão em você. Eu não vou liberar, você não tem noção, Glaucio, eu nem errei. Se você não está lá disponível para perdoar. Se você sabe que falhou com alguém, você não tem coragem de pedir perdão. Depois, quem sabe? O Senhor todos os dias nos dá um direcionamento diferente. Nós precisamos obedecer. Quer viver algo diferente? Faça coisas diferentes. Tome decisões diferentes do que você tomou ontem, quinta-feira. Se você for analisar o que você errou na vida, no dia de ontem, que você errou ontem, e decidir não errar hoje, a tua vida começa a mudar. Peraí, ontem eu fui muito ignorante, a partir de hoje eu não quero mais. Ontem eu falava muito alto, muito acanaiado, não quero mais, eu quero, me centrar, eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser uma pessoa mais culta. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como autoridade. Então muda o teu posicionamento. Seja diferente do que você fez ontem. Amém? Transformação espiritual sempre aparece no comportamento. A transformação espiritual, aquilo que você se posiciona na tua vida, sempre aparece no teu comportamento. Não tem como você dizer que é crente se você está pecando. Não tem como você dizer, Glaucio, eu me converti, mas vai um processo, né? Então eu estou continuando aqui. Não, se posiciona. Vai ter momento que você cai? Eu erro todo dia você erra em alguma coisa. Mas a gente precisa cair e errar em algo que a gente não tinha consciência de que é pecado. É como que você estivesse descobrindo, eita, bebi isso aqui. Glaucio, não pode, isso aqui é pecado. Eita, não vou beber mais. Eita, eu fiz isso aqui, não pode, não vou fazer mais. Agora, o que é que acontece com o pecado? Que a gente já tem muitas das vezes pecado de estimação. É você saber que isso aqui é pecado e você continuar. Um dia eu me liberte, tá lá no pecado. Um dia eu me liberte. Se liberta hoje. Decide, Deus, eu não quero mais andar errante. Eu não quero mais errar, amém? Então caminhe com constância. Não é sobre um momento, né? É sobre perseverança. Haverá dias que você vai estar haverá dias que vai ser difícil para você. Haverá dias que serão mais fáceis. Há momentos que você acorda feliz da vida porque Deus tem um propósito. Eu acordei, eu fiz exercício, eu evangelizei e eu trabalhei, foi uma bênção. Eu orei, eu profetizei. Vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Porque você está cansado, porque você não está vendo resultado. Mas ainda assim você vai levantar e vai dizer, Deus, obrigado por mais um dia. Eu estou cansado, mas o Senhor renova minha esposa. Eu não estou vendo propósito, mas não é fácil todos os dias. E eu estou aqui para o Senhor me fortalecer. É sobre perseverança. Nos dias fáceis e difíceis você está ali. Tem dias que eu digo, Senhor, será que eu consigo levantar? Gente, eu tô com o corpo todo moído. Todo moído, vocês têm noção? Eu digo, meu Deus, desde ontem que eu tô parecendo estar assim. Ontem foi ontem, antes de ontem, eu tava com salompa aqui nas costas, de tanto que eu estudei. Eu levantava, me exercitava, mas cansa. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Então tem dias que vai ser desafiador você levantar da cama. Ontem, quando eu terminei de trabalhar, ajeitei as coisas, fiz a janta. Gente, eu digo, meu Deus, eu vou tirar a escova do cabelo. Mas eu fui tomar um banho, lavei a cabeça. Mesmo que hoje a gente tá assim, assanhadinha, sem escova. Mas eu disse, aquilo ali vai dar um renovo. E deu um renovo, mesmo que eu estivesse assim hoje. Mas nós precisamos tomar decisões que vão nos fazer aliviar. Estar na presença de Deus nos faz isso. Amém? Nós precisamos viver o novo de Deus. E o novo de Deus está disponível para mim e para você nesse momento. Amém? Então não se culpe. Se perdoe. Faça uma oração e diga, Senhor, eu quero viver essa transformação todos os dias. Se alguém vier julgar você, mas olha, tu se converteu e tu disse que tinha se arrependido e olha, tu caísse de novo, tu fizesse de novo, né?
Vai, só continua. Deus, olha, estão falando isso, mas eu sei que o Senhor tem essa palavra para mim, ó. Vai falando, me dá força, Senhor, para que eu possa mudar. Às vezes o meu marido diz, olha, fulana, que eu tô terminando de psicanálise, então a gente fica mais a gente conhece mais as coisas, vai ficando mais entendida. E aí diz, mas você, terapeuta? Aí eu disse, calma, estou em processo de transformação. Então nós precisamos entender que vamos errar. Vamos errar. Mas a palavra diz, o cair é do homem, levantar é de Deus. Se você tem a oportunidade de resistir, amém. Se por um acaso você, inconsciente, você caiu no pecado, se arrepende e levanta. Eu até tinha marcado um versículo aqui. Ó, lá em Salmos 37, lá em Salmos 37, 24, diz assim: se cair, não fica prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Ou seja, o Senhor sabe que eu e você vai falhar, que eu e você vai cair. Mas é como eu disse, cai em algo que você não sabe que é pecado. Se você sabe que a prostituição é pecado, não permita cair lá, não. Não permita viver aí. Existe consequência para isso. Não permita você colher consequência disso de novo. Quantas pessoas perderam o seu casamento? Quantas pessoas estão com depressão? Quantas pessoas estão doentes porque não conseguem enxergar um Deus que faz a sua vida ficar branquinha de novo? E Deus quer usar você para ajudar essas pessoas a se levantarem. Falando em transbordar, em transbordo, né? Não esquece de enviar, né, os vídeos, as coisas para as pessoas, para evangelizar as pessoas. Gente, a gente não ganha nada. Eu tenho um vídeo aqui com 12 milhões de visualização. A gente não ganha não, mas o tanto de pessoas que são transformadas através de uma palavra não tem noção. Vocês não têm noção. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem, até postei. Claro que eu não postei a foto da pessoa. E essa pessoa disse, eu estava pensando exatamente nisso. Eu disse, eu espero que tenha te ajudado. Então nós precisamos entender que a todo tempo alguém precisa ouvir uma palavra. Quantas pessoas deixaram de tirar a sua própria vida porque alguém mandou uma mensagem para ela dizendo, não para, o Senhor está com você. Naquele momento em que a pessoa estava querendo desistir. Amém? Então, ore e diga, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. Então, gente, olha, batemos 800 inscritos lá no YouTube. Agora, isso é pouquinho. Gente, vocês não têm noção como o YouTube é difícil de ganhar inscrito, viu? É difícil, mas não é impossível. E ontem nós batemos 800. E eu creio que você que está aqui na live, que não é inscrito, vai se inscrever hoje. Lá nos stories aqui do Motivacional tem o link, né? O link que eu botei lá, que batemos 800, lá tem o link que quando você clicar, você vai direto para o YouTube. Então eu quero que vocês estejam lá. Por quê? Porque eu quero que depois esse devocional seja lá, para que essas lives fiquem gravadas para as pessoas assistirem durante o dia. Porque tem gente que não tem coragem ou trabalha muito e o horário realmente não bate de acordar às 5h35. Então as lives ficando gravadas ficam melhor para a gente evangelizar pessoas. Já me inscrevi, amém, amém, Deus abençoe. Então não esquece de ir lá e compartilhar. Olha, mãe, vai lá para a gente crescer no motivacional, para que a gente possa fazer live lá, para que as lives fiquem salvas, para que as pessoas possam receber mais palavra. É motivacional marketing. Mas o link está nos destaques. Se você não conseguiu, está nos destaques. Me marca para me divulgar nos stories. É porque mesmo que eu marque vocês, para vocês compartilharem, as pessoas não conseguem entrar, né? Só consegue se você compartilha. Se você for lá no motivacional e você colocar compartilhar, lá no compartilhar tem um link. Um link que você manda, a pessoa clica e elas entram. Mas se eu marcar vocês, se clicar não entra no link, entendeu? Ele tem que entrar no meu perfil para aí sim acessar o link. Mas se você entrar lá para compartilhar, o link aparece para você. Tá bom, Verelene? Então, gente, façam isso.
Pois é, aí essa live não tá gravada. Eu vou até tentar ver se eu consigo deixar essa live pra lá. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas é isso, gente. Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês possam entender que em Deus você pode ser restaurado, você pode ser renovado, independente do teu passado, independente do pecado que você cometeu. O Senhor pode nos tornar branquinhos como a neve. Glória a Deus por isso, porque em Deus nós podemos renovar as nossas vidas. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigada, Deus, por mais uma semana concluída para a glória de Deus, que nós vamos alcançar vidas para Jesus e não é para nós, não é para Gláucia, é para Cristo. Não é para o perfil do motivacional, é para Cristo. Quantas mais pessoas nós alcançarmos, eles vão ter consciência, as pessoas serão libertos por Jesus. Nós estamos aqui todos os dias porque precisamos do Senhor, porque necessitamos da Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus hoje nós vamos nos arrepender de todo o pecado. Que hoje, independente da marca, independente do pecado que nós cometemos, por mais sujo que seja, que aos nossos olhos parecem não ter perdão, que aos nossos olhos parecem não ter mais jeito. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã, existe jeito, eu posso purificar, vai ficar branquinho, confia em mim. E nós estamos aqui para dizer, Deus nos perdoa. Nos perdoa de tudo aquilo que nos faz não acreditar que podemos acessar a Tua graça. Que nós vamos ser livres da culpa, que nós vamos ser livres das condenações alheias e que nós vamos entender que existe um Deus que nos purifica. Obrigado por esse perdão, obrigado por essa palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família. E que nós venhamos ser curados para curar outras pessoas. Que nós venhamos ser perdoados para mostrar a outras pessoas que existe perdão para elas. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. Nos dá uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, para a glória de Deus. Que tudo na nossa vida seja para a glória de Deus, porque é para a Tua glória, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem o Senhor não chegaríamos a lugar nenhum. Se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Muito obrigada por tudo, Jesus. Então que Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, a tua família, teus sonhos e projetos, e que você possa meditar nessa palavra. Que você possa pegar esse versículo, fazer dele o teu devocional hoje, que você possa mergulhar naquilo que Deus tem para derramar para você. Amém? Então Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, e que você possa ser instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Então não esquece, continua compartilhando, continua levando a palavra de Deus para outras pessoas. Amém? E não esquece, se você não é inscrito lá no canal do YouTube, vai agora. Deixa para depois, não, senão você esquece. Vai agora e se inscreve. Vai lá e compartilha. Manda pelo menos para uma pessoa. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Então Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser. E não esquece de despertar alguém para vir com você para esse devocional. Deus abençoe, um beijo no coração e até mais.